Obrigado pela Por nada. oração. É, o irmão Ricardo, ele vai falar o tema sobre arbítrio e liberdade. O irmão Ricardo, ele é da Estaca Ribeirão Preto Sul. Ele já serviu como bispo, conselheiro e atualmente o irmão Ricardo ele serve como presidente da Estaca Ribeirão Preto Sul. Então, irmão Ricardo, o tempo agora é todo do senhor. Legal, pessoal. É um prazer ter vocês aqui. É um prazer ter sido convidado, né, para o bonde da madrugada, né? Como que eu não conhecia. Eu fiquei conhecendo há pouco tempo quando o irmão Cano falou aqui com vocês também, né? E achei muito legal. Eu agradeço a irmã Su por ter entrado em contato e dado essa e me dado essa oportunidade de falar com vocês, né? Uma coisa que ela falou que eu poderia falar, né? Qualquer tema, tal. Passei e esse tema, né? Liberdade e arbítrio é uma coisa que eu gosto muito de falar com jovens. Eu sou professor do instituto aqui na cidade também, então a gente sempre está conversando. Então, se tiver alguém aí de Ribeirão Preto, fala, eu já ouvi isso aí, já. Mas, né? Como a audiência aqui ela é bem ampla, né? De onde todo mundo é aqui do Brasil, do Nordeste, de onde vocês são? Coloca nos comentários aí para eu saber. Como é que funciona, irmão Ricardo? Eu até Ó, São peço perdão, Luís, esqueci até São Carlos. Oi? Desculpa. Desculpa. Desculpa interromper, eu esqueci de falar para o senhor que no decorrer da sua mensagem, é, as pessoas vão ter perguntas e eu não sei como que o senhor vai querer levar Ah, a sim, live. sim, Se o senhor prefere responder no momento ou no final. sim. Eu acredito assim, se vocês virem que talvez não vai dar certo para ser em outro momento, precisa ser agora, pode me levantar a mão, eu paro e a gente conversa. Mas eu acredito que ficaria melhor, porque essa apresentação que vai demorar em torno de 30 minutos, mais ou menos, ou menos. Eu vou apresentar o tema e depois nós vamos podemos discutir. Eu gostaria de ouvir vocês e aprender com vocês também. Eu acredito, né, muito que está lá em Doutrina e Convênios, né, que quando uma coisa vem de Deus, ela edifica, né? A gente se compreende um ao outro e ambos se edificam. Então, essa eu não para edificar vocês, mas estou aqui para ser edificado também, né? E como você bem falou, Elder Bednar também repete muito isso, né? De que o Espírito Santo é o nosso professor e precisamos aprender com ele. E às vezes algo que a gente aprendeu vai ser algo que nem foi dito, né? Mas olha só que legal, né? Temos pessoas aqui, ó, deixa eu ver, São Luís, São Carlos, Ribeirão Preto, Peru, ó, lá do outro país. Ribeirão Preto, que é Cecília, oi Cecília, Paraná, São Luís, Maceió, Juazeiro, da Bahia, Bebedouro, Maranhão, São Paulo, Sorocaba, minha terra também é Sorocaba. Ai, que legal. Que Morei lá legal. há um tempo, né? Eu nasci no Paraná, lá em Astorga, no Paraná, mas eu cresci em Sorocaba, né? Então considero Sorocaba como minha terra também. Natal, Litoral Norte, Campinas, João Pessoa, Rio Grande do Sul. Aí, tem gente de todo canto, até de outro país. Fico feliz por a gente ter esse momento, irmãos e irmãs, para compartilhar e trocar ideias aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Tá dando certo aqui já. Grande Sorocaba. Sim. Curtindo. Deixa eu ver aqui. Colocar assim. Eu queria começar com essa ideia do C.S. Lewis, que é um escritor cristão. C.S. Lewis é o autor de Crônicas de Nárnia, né, de vários outros livros importantes. E ele fala, ele é um teólogo também, né, fala muito sobre sobre cristianismo e tudo mais. E aqui ele traz essa ideia aqui, ó. Para Deus, não se trata apenas de consertar, não trata apenas de restaurar um status quo. A humanidade redimida deve ser mais gloriosa do que ela teria sido antes da queda. Eu já ouvi, vocês já devem ter ouvido também, algumas pessoas falarem assim: ah, nós estamos aqui na Terra para um dia voltarmos a viver com Deus. Para e pensa um pouco sobre essa frase, né? Será que faria sentido, se fosse só isso mesmo?
Porque se a questão é somente voltar a viver com Deus, por que que a gente saiu de lá, né? Por que que a gente deixou a presença dele? Então havia um propósito maior. E aqui C.S. Lewis já tinha entendido esse propósito maior, que não era apenas consertar ou restaurar uma situação que já havia antes, né? Mas ao retornar à presença de Deus, ser melhores do que éramos. E para isso foi feito esse grande plano, né? O plano do Pai Celestial. E algumas coisas que são fundamentais nesse plano é a criação, né? A queda do homem e a expiação, os três pilares da eternidade, né? Criação, queda e expiação. E juntamente com a criação, existe essa ideia do homem ter recebido arbítrio e liberdade. A primeira questão que eu faço aqui para vocês é: seria arbítrio e liberdade a mesma coisa? E eu já respondo para vocês: não é. E às vezes nós vamos cometer alguns erros na vida se nós não entendermos a diferença entre arbítrio e liberdade. Eu vou usar as escrituras para poder explicar essa diferença e principalmente um discurso do Elder Oaks chamado Arbítrio e Liberdade, que eu vou deixar o link para vocês. A gente não vai ver o discurso inteiro aqui, mas depois vocês vão ter acesso a esse discurso. Então, eu vou apresentar algumas ideias aqui, como eu falei, tá? E depois nós voltamos e vamos conversar, trocar ideias, e se tiver alguma coisa que eu possa responder, tá? Eu fico à disposição. A primeira ideia que eu gostaria de trazer para vocês é essa, que está lá no livro de Mórmon. Os homens são livres segundo a carne. O que isso significa? Que a liberdade que temos, ela é somente segundo a carne. Não é uma liberdade ampla e restrita. E eu vou dar um exemplo disso. Por exemplo, eu estou aqui, ó, no 14º andar de um prédio onde eu moro, em Ribeirão Preto. Tem uma janela aqui na minha frente. Eu não posso, né, pular aqui da janela e sair voando. Porque assim, aí eu sou livre, eu vou agora ser o super-homem, né? Eu não posso, por quê? Segundo a carne, existe uma lei que chama lei da gravidade. E se eu tentar pular pela janela, eu vou morrer, provavelmente, lá embaixo. Aqui do meu lado tem uma parede. Aqui atrás também tem uma parede. É, eu sou livre, de fato? Então eu quero atravessar essa parede. Eu vou passar por meio dela. Não vai dar certo. Porque, segundo a carne, existe um limite, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, aí vai ter algumas leis da física aí que, né, um não vai entrar dentro do outro, não tem como passar. Então, essa liberdade que nós às vezes falamos que temos, nós não temos. A liberdade, ela é sempre restrita, enquanto carne. Agora, arbítrio é uma outra coisa. Arbítrio é o poder de escolher. O poder de escolher dentro da liberdade que eu tenho. Nós vamos desenvolver mais essa ideia, tá? Vamos para as Escrituras e entender uma linha de raciocínio do plano do Pai Celestial. Antes da criação do mundo, existíamos na presença de Deus, certo? Está lá em Doutrina e Convênios 93, nós existíamos. As Escrituras chamam de inteligência, né? E, inclusive, fala assim, a inteligência, ou a luz da verdade, jamais foi criada nem feita. E olha que poderosa essa ideia, hein? Algo em você, que as escrituras chamam de inteligência, jamais foi criado, mesmo por Deus. Nunca foi criado, nunca foi feito. Ou seja, sempre existiu. E claro que essa é uma ideia tão poderosa que é difícil entender que, como assim alguma coisa que nunca teve um começo? Como assim, né? Mas vamos lá, vamos deixar isso meio de lado. Mas a ideia é que nós existíamos, né, na presença de Deus, como inteligência. A segunda ideia aqui é o arbítrio, ou o poder de escolha, né? É um dom de Deus. Está lá em 2 Nef 2,16 e 2 Nef 10:23. Ou seja, teria que aprender a responder essa pergunta, né? Como inteligência, a gente tinha liberdade? Que tipo de liberdade que a gente tinha, ou que tipo de arbítrio que tem? O que as escrituras falam para a gente? Que o arbítrio era um dom de Deus, era dele. E que ele concedeu
o arbítrio ao homem. Né? Já viram aquela escritura que fala, e no jardim do Éden dei ao homem o seu arbítrio. Tínhamos o arbítrio na vida pré-mortal? Com certeza sim, né? Porque as pessoas já usaram o arbítrio que elas tinham lá. Né? Aqui eu escrevi o plano de Satanás, eu até. Eu não é o plano de Satanás, né? Vou colocar a sugestão de Satanás, porque o plano é do Pai Celestial, na verdade. Já arrumei aqui, ó. A sugestão de Satanás, ou o que ele queria fazer, que apresentou lá, né? E teria tirado a gente esse arbítrio que tinha sido dado por Deus para aquela inteligência, né? Que já existia. Continuando na linha de raciocínio. Depois a gente pode voltar, tá? Se alguma coisa aqui não deu para entender. Quando Deus, então, rejeita o plano, eu vou. Não é o plano, é a sugestão, né? Por falta de sugestão, que é o plano é do Pai Celestial. Satanás, ele e seus seguidores se rebelaram. Olha aí, ó, eles estão usando o arbítrio, né? E eles foram expulsos dos céus, está lá em Apocalipse. E conforme esse plano de Deus, Adão e Eva, eles fizeram escolhas. Também usaram o arbítrio, né? Quando eles foram colocados aqui na Terra. E essas escolhas que Adão e Eva fez, causou a eles a queda, né? Está lá em Moisés 3,17. E aqui estamos nós, né? A queda deu início à mortalidade, né? E aqui estamos para sermos provados, e isso não pode ocorrer sem que haja oposição em todas as coisas. É um princípio, uma lei eterna, que é necessária oposição em todas as coisas. E para proporcionar tal oposição em todas as coisas, permite a Satanás, né, desde lá da vida pré-mortal, né, que tente persuadir-nos a usar o nosso arbítrio para escolher o mal e assim frustrar o plano do Pai Celestial, porque o plano do Pai Celestial seria não só retornar à presença dele, mas retornar à presença dele de uma forma exaltada, de uma forma como ele mesmo é. É o pai querendo que seu filho não apenas volte, mas volte melhor. Volte assim como ele é. A igreja, ela tem lá no aplicativo da igreja, tem um tópico que chama como que é? Questões sobre o Evangelho. Depois eu posso ver qual que é o nome certinho. E lá tem um que é de perguntas, né, e respostas, assim, e tem um tópico que chama Tornar-se como Deus. Tornar-se como Deus. E nesse tópico ele mostra vários pensadores lá dos primeiros anos pós-Cristo, né, depois de Cristo, falando a respeito dessa ideia, né, de que o homem pode se tornar como Deus é. No início da igreja, deu-se esse como se fosse um ditado, né? Como assim como o homem é, Deus já foi. E assim como Deus é hoje, o homem um dia pode ser. Uma doutrina profunda, né? Isso. Mas totalmente possível por meio da expiação de Jesus Cristo. A expiação de Jesus Cristo vem não só para restaurar um estado anterior, mas para tornar o homem capaz de viver o tipo de vida que Deus vive. Então, uma coisa básica desse plano é o arbítrio. Sem arbítrio, não haveria progresso, não haveria escolhas. Então, o arbítrio, ele é uma pré-condição essencial ao progresso adicional que nós estamos buscando aqui na mortalidade, né? Esse poder de escolher. Lembrando que arbítrio é diferente de liberdade, né? Isso que nós estamos defendendo aqui. O arbítrio é o poder de escolher, e liberdade, ela é você ter as escolhas para fazer, mas sempre restrito. Conforme eu falei, o arbítrio ele é sempre absoluto, ele nunca muda. Mas a liberdade ela é sempre condicional. Ela não existe uma liberdade hoje, né? Não existe uma liberdade ampla e restrita. Mas eu vou tentar mostrar para vocês que essa maior liberdade, né, é algo que está dentro do plano do Pai Celestial, de nos conceder maior liberdade. A liberdade, ela pode ser limitada, e ela é limitada de diversas formas, como eu falei, por leis físicas, que eu dei o exemplo, né? Limitações físicas do próprio corpo, alguém, por exemplo, que não pode enxergar, porque não tem a visão. A pessoa pode nascer sem as pernas, ou sem as mãos, ou com uma outra é, comorbidade, ou
deficiência mesmo, né? Então a liberdade, ela nunca foi, parece que nunca esteve no plano de ser irrestrita. Nós vamos ter um pouco mais de liberdade, um pouco menos de liberdade. Alguns têm liberdade para alguma coisa e outros não, né? Agora, o arbítrio, ele é absolutamente igual para todos. O arbítrio é o poder de escolher dentro da liberdade que eu tenho. Algumas ideias do Elder Oaks, ó. A interferência com a nossa liberdade não nos priva do arbítrio. Quando o faraó colocou José na prisão, restringiu a liberdade de José, mas não lhe tirou o arbítrio. Quando Jesus expulsou os cambistas do templo, interferiu com a liberdade deles participarem de certa atividade, em certo lugar, em certa hora, mas não lhes tirou o arbítrio. Eu vou passar várias ideias aqui do discurso do Elder Oaks, né? Arbítrio e liberdade foi um discurso que ele fez na BYU, há alguns anos atrás. Temos que aceitar algumas limitações à nossa liberdade impostas pelo governo para que nós, que moramos numa comunidade, possamos ter vida e liberdade e buscar a felicidade. Por exemplo, no Brasil, é obrigatório. Opa! No Brasil, é obrigatório pagar imposto de renda, por exemplo. Muita gente não gosta, né? Acha que é muito caro e tudo. E é, de certa forma, tirar a sua liberdade, né? Porque ó, você é obrigado a ter o imposto de renda retido na fonte, nem deixa nem chegar no seu salário, e o governo já. E aqui não estou questionando, não estou falando se isso é bom ou mal, é coisa imposta, né? Uma condição em que houvesse liberdade individual desinibida, ou seja, cada um pode fazer qualquer coisa que quiser, permitiria que os fortes oprimissem os fracos, permitiria que os desejos extremos de um indivíduo limitasse a liberdade de muitos, né? Então, olha que interessante que o Elder Oaks traz aqui. E aqui um pouquinho maior. Ó. Como Lei ensinou, na vida mortal somos apenas livres de acordo com a carne. A maioria de nós nasceu com espinhos na carne, sendo alguns mais visíveis que outros, alguns mais sérios que outros. Todos nós parecemos estar propensos a uma enfermidade ou outra, mas, sejam quais forem nossas fraquezas, temos o arbítrio e o poder de controlar nossos pensamentos e ações. Tem que ser assim. Deus falou que, aos olhos dele, somos responsáveis pelo que fazemos e pensamos. Portanto, nossos pensamentos e ações devem ser controlados pelo arbítrio. Depois que alcançar a idade da responsabilidade, a afirmação eu nasci assim não justifica nossas ações, pensamentos, quando eles deixam de conformar-se com os mandamentos de Deus. Temos que viver de tal maneira que a fraqueza mortal não nos impeça de alcançar a meta eterna. Uma leitura que eu faço dessa parte do discurso do Elder Oaks é que, assim, algumas pessoas nascem com espinhos na carne e têm a sua liberdade restrita. Vou dar um exemplo aqui, tá, de tantos outros que poderia dar. Tem pessoas que nascem com a atração pelo mesmo sexo. Ela olha para a sociedade e fala assim: ó, o homem tem que gostar de mulher, mulher tem que gostar do homem. Mas ela não se sente dessa forma. Eu quero sugerir que talvez a liberdade dela, ela falou que ia ser assim, mas eu não sou assim, né? E a liberdade dela foi restrita, talvez de alguma forma, e por várias razões, talvez a gente nem entende por quê. A igreja nunca pronunciou exatamente por que que isso acontece. Agora, o arbítrio dessa pessoa é intacto. Ela pode escolher não ter pensamentos errados, ela pode escolher guardar a lei da castidade, né? A lei da castidade não é uma lei para heterossexual, né? É uma lei para todos, não importa se a pessoa é um jeito ou outro. E a igreja já se posicionou recentemente que, assim, traduzindo, né? Ser gay não é pecado, né? Ou seja, ter pensamentos e sentimentos, ou melhor, ter sentimentos homossexuais não está no pecado, mas estaria na ação, porque aí você usa seu arbítrio para poder fazer algo que está contra a lei da castidade. Então, esse aqui é um exemplo que eu estou dando às vezes, esses espinhos na carne que nós nascemos aqui, limitar a nossa liberdade. Porém, nunca, nunca, de maneira alguma, o nosso arbítrio. Então, o Elder Oaks fala, o Elder Oaks fala, não importa quais sejam nossas fraquezas ou tendências, elas não podem nos prejudicar na eternidade, a não ser que, ao exercer nosso arbítrio,
façamos ou pensemos as coisas proibidas pelos mandamentos de Deus. Então, aqui a gente tem que acrescentar essa ideia que a gente está falando de arbítrio e liberdade, a palavra responsabilidade e também a palavra mandamentos, ou leis, né? E o que eu quero mostrar aqui para vocês, né? Aqui é já um discurso do Elder Callister, Callister, no livro dele, Expressão Infinita. Ele diz: a liberdade é alcançada por um processo passo a passo de obediente submissão à vontade de Deus. Usar o meu arbítrio para cumprir a vontade de Deus. Consequentemente, quanto mais nos tornamos semelhantes a Deus, mais livres ficamos. A liberdade e a divindade são caminhos paralelos, na verdade, são a mesma estrada. Olha que ideia poderosa do Elder Callister, né? Que só é só existe um tipo de ser que é livre, que é ser Deus, totalmente livre, né? Que não está limitado por tempo, por espaço, por leis físicas ou outras coisas, né? Então, nesse sentido que para Deus não se trata apenas de consertar, apenas de restaurar, mas a humanidade redimida deve ser mais gloriosa do que ela teria sido antes da queda. Mas isso ele vai ter que usar o arbítrio dentro da liberdade que aquela pessoa tem, que foi dada para ela. Alguns não podem enxergar, alguns não podem ver, alguns têm dificuldade com o mandamento, com o outro, mas ele pode usar o arbítrio com responsabilidade para guardar os mandamentos de Deus. E aí a gente teria essa ideia aqui, que esse desenho aqui que eu fiz, ó. Temos as leis divinas. Eu posso usar o meu arbítrio para reconhecer essas leis como as leis divinas, obedecer à lei, né? Essa lei vai me governar, vai me proteger, né? Vai me justificar perante Deus. Eu vou adquirir atributos divinos ao obedecer, né? Como a caridade, como a paciência, como, né, diversos atributos cristãos. Vou conhecer a Deus e ter então a vida eterna. Agora, a mesma pessoa nasce nesse mundo aqui, tem leis para cumprir. Ela tem a liberdade dela, né, diferente umas das outras, mas ela, dentro do arbítrio que ela tem, ela escolhe rejeitar a lei. Não, eu não quero obedecer essa lei. Então, ele rejeita, desobedece a lei, aí depois ele afasta-se de Deus, perde todas as garantias que a lei poderia proteger, não desenvolve atributos divinos, não conhece Deus, e aí, então ele vai receber um outro grau de glória diferente. Na casa de meu pai, há muitas moradas, né? Salvador ensinou. E o presidente Nelson, recentemente, ele falou que somente os mandamentos, somente obedecendo a Deus, né, e usando com sabedoria o nosso arbítrio, nós vamos determinar onde viveremos, com quem e com tipo de corpo que nós viveremos, né? Então, na ressurreição, haverá diferenças nos corpos. Paulo ensinou esse princípio, né? Há corpos celestes, corpos terrestres, né? Um é a glória do sol, da lua, e também outro das estrelas. Então, dentro dessa ideia que eu estou apresentando para vocês, a obediência à lei, usando o arbítrio, dentro da liberdade que eu possuo, é a chave, né? A obediência, aquilo que o Senhor jamais receberá pela força, ela é aceita quando dada espontaneamente. E ele devolverá a vocês uma liberdade que jamais sonharam. A liberdade de sentir e conhecer, de fazer, de ser, pelo menos 1000 vezes mais do que aquilo que vocês ofereceram a ele, que é o nosso arbítrio, né? Então, a obediência é a chave do livre-arbítrio. A obediência é a porta para a liberdade. Vocês já devem ter ouvido falar de obediência também, né? Eu gosto de fazer uma lista, né, do que é obediência, né? Você já deve ter visto, a obediência é a primeira lei dos céus. A obediência é a marca registrada dos profetas. A obediência é o grande teste desta vida, o presidente Monson ensinou. E aqui o Ade Parker falando, né? A obediência é a chave do arbítrio, a porta para a liberdade. Ah, então, queridos irmãos e irmãs, é, é, é aqui que eu gostaria de iniciar a discussão com vocês, né? Falando da diferença entre arbítrio e liberdade, das restrições que temos, que não temos, e que a chave de tudo
está dentro de eu voluntariamente usar o arbítrio que eu tenho para obedecer aos mandamentos de Deus, para que eu conquiste maior liberdade depois. Um ato de extrema fé, né? E essa liberdade, o que eu acho mais interessante, é que ela é a divindade que nós estamos buscando, ser como Deus é, livre, né? Sem nenhum tipo de restrição, porque às vezes a gente olha para os mandamentos como restrições, né? Não faça isso, não faça aquilo, né? Deus tem mandamentos para cumprir? Talvez, não sei. Tem leis? As Escrituras falam que ele obedece às leis, né? As leis eternas. Mas não é nada parecido com o que nós temos aqui, né? As coisas que nos privam, né? E nos tiram a liberdade. Mas é isso. Eu queria abrir agora, então, para ouvir vocês. Tem algumas coisas no chat aqui, né? E se alguém tem alguma pergunta, e depois nós vamos falando. Ah, isso, Lu, Astorga, perto de Londrina, lá mesmo, perto de Maringá, cidade de Fortaleza, mas mora em Curitiba, Balsas, Maranhão, Atibaia. Atibaia, eu ia muito na montanha, na Pedra Grande em Atibaia. Tem umas histórias aí em Atibaia, do Zé Carlos, lá de Atibaia. Muito bem, alguém gostaria de comentar ou de alguma coisa que não ficou clara, que eu gostaria que eu pudesse, de alguma forma, ajudar? Boa noite, irmão. Eu entrei, Boa noite, é, Elaine. eu entrei agora, mas eu ouvi uma parte que foi muito importante e muito interessante. E eu gostaria de saber se dava para o irmão mandar um escrito esses comentários que o irmão fez, porque eu gostaria de estudar mais. Eu achei muito lindo que a obediência é a chave para a liberdade e que nós receberemos quantos 1000 vezes mais em Uhum. liberdade, é isso? Eu vou copiar aqui e mandar aqui para vocês, ó. É o de Packer, né? Falou isso. Ele falou em. Cadê aqui? Em 1971. Eu vou colocar aqui no chat, tá? Tá, muito obrigada, irmão. De nada. Ó, Elder. Eu vou colocar referência, né? É importante saber que isso foi falado oficialmente, né? O Raimundo. Levantou a mão aqui, né, Raimundo? Seja bem-vindo, pode falar. Eu sou membro da igreja tem 19 anos e a gente nunca aprende tudo, sabe todas as coisas, né? E você falou sobre a gente nascer já com espinhos, né? E a minha mãe aqui, ela não é membro da igreja, ela fala que a pessoa quando gosta de uma mulher gosta da mulher, o homem gosta do homem, tem atração, já nasce assim. Então, eu tenho essa dúvida, mas eu acho que não, né? Eu acho que não é. Isso é adquirido aqui na Terra. E para o senhor, o que seria isso? Entendi, Raimundo. Obrigado pela pergunta. Eu vou indicar aqui para vocês uma entrevista do Elder. Qual é o nome dele? Elder Hooks. Deixa eu colocar aqui, ó. Elder Hooks. E o Elder Hooks. Aqui. Achei. Essa entrevista é onde vocês vão descobrir coisas tão interessantes. Eu vou compartilhar com vocês uma parte, tá? Porque você perguntou e eu acho relevante, muito importante sua pergunta. A entrevista está aqui, tá? Mandei aqui para vocês no chat. Não foi ainda, né? Agora foi. Deixa eu compartilhar com vocês, então, um trecho dessa entrevista que é muito interessante, que vai de encontro com o que você está falando aí. Então, a entrevista com Elder Dallin H. Oaks e Elder Lance Wickman, Atração por Pessoas do Mesmo Sexo, está na sala de imprensa no site oficial da igreja, certo? Então, isso aqui é uma coisa oficial da igreja. Ah, aqui embaixo, olha que interessante essa pergunta e a resposta do Elder Oaks, do Elder Wickman. É enorme, né? E eu acho interessante muito que vocês vão conseguir
tirar muito proveito dessa entrevista para quem, né, quiser aprofundar um pouquinho mais no assunto. Mas como você perguntou, eu vou vir para essa parte aqui, ó. Ó, a pergunta foi: o casamento heterossexual é uma opção para os que têm sentimentos homossexuais? Aí o Elder Oaks responde, mas a resposta do Elder Wickman é bem interessante, ó. Uma pergunta que poderia ser feita. Vocês estão vendo, né, minha tela, né? Tudo certinho aí? Sim. Ok. Sim, Uma pergunta. estamos. Certo. Uma pergunta que poderia ser feita por alguém que estivesse se debatendo com o desafio de atração por mesmo sexo seria: isso é algo que terei de suportar para sempre? Que peso isso terá na vida eterna? Se de alguma forma eu conseguir preservar, perseverar nesta vida, quando eu surgir do outro lado, como que eu serei? Olha o que ele fala, ó. Felizmente, a resposta é que essa atração por pessoas do mesmo sexo não existia na vida pré-terrena, nem existirá na vida futura. Já ouviram falar isso? É uma circunstância que, seja qual for a sua razão ou origem, que a igreja nunca diz por quê, né? Parece aplicar-se exclusivamente à vida mortal, o nanosegundo de nossa existência eterna, né? E aí vocês podem falar, bom, tem alguma outra coisa que suporta, que apoiaria, né, essa ideia do Elder Oaks, o Elder Wickman, né, que é um dos 70? Eu indicaria para vocês, ó, eu vou abrir as escrituras agora aqui, lá em 2 Pedro, vou colocar aqui para vocês, é, já vou falar, eu vou abrir e compartilhar com vocês, tá? Não é 2 Pedro, não. É 1 João 2,17. Então vamos lá, vamos abrir juntos aqui. Ó, tá aqui no site da igreja. Então vamos lá, ó. Biblioteca, né? Escritura. Vamos lá para o Novo Testamento. Lá embaixo, em 1 João, capítulo 2. E vamos ler o versículo 17 juntos aqui, ó. Uma carta, né, de João. Esse João aqui é João o amado, tá, gente? É aquele mesmo João do, dos 12 apóstolos. É, e ele fala aqui, ó, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, vocês sabem o que é concupiscência, né? Concupiscência é desejo carnal. Está relacionado à sexualidade. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. Olha como fala aqui, ó. E aqui é a escritura que eu mais gosto, ó. E o mundo passa. E a sua concupiscência. Não, não bate certinho com o Elder Wickman está falando, que essas questões de, de homossexualidade, essas coisas assim, são coisas deste mundo, não existia antes, não vai existir depois, mas vão ser deste mundo aqui. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Repetido, está lá em 1 João 2,17. Raimundo, ajudou com a resposta dessa sua pergunta? Está no mudo. Sim, ajudou muito. Ajudou, obrigado. De nada. A Férgia escreveu, né? Quando uma mãe interfere na escolha de um filho e depois, ao cometer um erro, seria essa atitude de privar a liberdade e arbítrio e se torna culpada? Oi, Férnia. Olha, ótima pergunta aqui, hein? A mãe interferir no arbítrio de um filho. Então, que filho que nós estamos pensando aqui, né? Um filho menor de idade, onde ela fala assim, olha, você não pode jogar videogame, está interferindo na liberdade do filho, né? É que assim, Férnia, isso acontece o tempo todo. O tempo todo a nossa liberdade ela é restrita. Ninguém tem liberdade ampla e pode fazer o que quer. Porque algumas coisas que você vai fazer vão ser crimes,
algumas coisas que você vai fazer vão trazer, vão te prejudicar, vão te machucar ou machucar outras pessoas, né? E algumas coisas que você vai fazer aparentemente não vai ser mal para ninguém e não vai te machucar, mas vai ferir o seu espírito. E eu entendo assim que os mandamentos eles são para proteger o nosso espírito, né? E proteger você para que um dia você possa estar digno de voltar a viver com Deus, porque esse é o grande teste da vida, né? Obediência. Mas você está perguntando se torna culpada, né? Se a mãe está interferindo no arbítrio do filho. Olha, eu não sei, não consigo pensar se seria uma culpa, se ela está fazendo aquilo motivada pelo amor, para proteger o filho ou para castigar o filho. A verdade é que restrições à liberdade vão acontecer caso exista essa mãe, às vezes é uma madrasta, às vezes vai ser uma outra pessoa, né? Às vezes nós vamos ser prejudicados por escolhas de outras pessoas, né? Então, a questão da culpa aí vai do Senhor, né? Se o Senhor vai colocar aquilo como culpa para essa mãe que restringiu a liberdade do filho, ou não. É assim que eu entendo. Vamos aqui, a Thalita. Thalita Ribeiro, depois a irmã Su. Oi, boa noite. Eu tenho Boa uma noite. pergunta, porque assim, na verdade não tem muito a ver com o tema da live, mas tem um pouco. Eu assisti a aula do Instituto ontem e foi falada uma coisa e eu saí de lá com uma pergunta assim na minha mente, eu fiquei muito reflexiva e achei que poderia perguntar aqui no Zoom hoje. Então, ontem foi falado muito lá na aula sobre o processo de arrependimento, né? Nós somos Uhum, falhos, pessoas que vão cometer pecados durante toda a vida, justamente porque somos dotados do livre-arbítrio e também por conta da nossa fraqueza, né? Segundo a carne. E aí foi falado muito sobre viver o processo do arrependimento, que não é fácil, mas que é possível e que o Senhor ele dá a grandiosa promessa de que se nós vivermos esse processo do arrependimento e abandonar, ele vai esquecer definitivamente. Então a gente carrega sobre nós essa promessa, essa grande bênção de misericórdia dele, e nós realmente podemos voltar a ter uma vida limpa e pura, como se nunca tivéssemos cometido aquele erro depois de sermos verdadeiramente perdoados. A minha pergunta é, que também foi falado sobre isso ontem, como somos pessoas fracas, suscetíveis ao erro, se futuramente alguém comete o mesmo erro, por exemplo, uma hipótese, né? O mesmo erro. Esse perdão que um dia foi concedido, ele vem à tona tudo aquilo que foi vivido por ter cometido o mesmo erro, ou se começa um novo processo? Porque, assim, não é que porque alguém cometeu o mesmo erro que ele realmente não se arrependeu verdadeiramente no passado, né? Assim eu entendo. Eu acredito que é porque foi movida pela. Não estava forte o suficiente e mais uma vez caiu naquela tentação específica, ou que não estava no momento bom, ou que foi. Enfim, mas aí eu fiquei com essa dúvida, porque foi falado muito sobre isso, né? E eu fiquei pensando, poxa, será então que quando se comete aquele erro outra vez, é porque aquele arrependimento verdadeiramente não foi honesto, não foi sincero, ou se começa um novo processo de arrependimento, porque o Senhor, ele não nega a sua misericórdia para ninguém, né? Ele sempre fala que mesmo que você caia diversas vezes, a gente sempre pode voltar. Então, eu fiquei muito reflexiva. Como eu disse, não tem muito a ver com o tema da live, mas de certa forma acredito que tenha, porque volta um pouco nessa questão de tomarmos nossas próprias escolhas, nossas decisões, mesmo que às vezes é errado, porque somos dotados de livre-arbítrio. excelente. É, Thalita, né? É Thalita? Isso. Obrigado pela sua pergunta, Thalita. Olha, tem duas ideias aqui que eu acho que são interessantes, né? As escrituras. Não, primeiro eu vou falar uma ideia aqui que pode fazer sentido. A primeira ideia é que Deus trata de formas diferentes fraqueza de rebelião. E ainda bem, graças a Deus que é assim. Ele não trata da mesma forma
fraqueza e rebelião. O que que é fraqueza? Eu tento, e aí eu me arrependo, Senhor, eu vou ser melhor, tal, me perdoa, e no outro dia eu estou fazendo de novo. E aí eu falo, mas de novo, puxa, eu preciso me arrepender. Eu vou lá, me arrependo, tal, tal. E aí depois eu faço de novo. Isso é fraqueza ou isso é rebelião? Eu entendo isso como fraqueza. Fraquezas, Deus trata com misericórdia. Rebelião, quando a pessoa se rebela contra Deus, fala, agora eu vou viver minha vida, eu não quero nem saber. Eu vou, né? Isso é rebelião. Rebelião o Senhor trata com castigo. É outra forma de tratar. O Senhor fala várias vezes nas Escrituras, mas eu serei misericordioso com as vossas fraquezas, né? Essa é uma ideia. A outra ideia que está lá em Doutrina e Convênios 82, que talvez já foi. Deixa eu só achar aqui qual que é. Sei que é a seção 82, que ele fala assim que a alma que pecar retornarão os pecados anteriores, né? Mas isso a gente está falando de coisas que não é, as pessoas não se arrependem, né? Porque a questão é que precisa ter um arrependimento sincero, né? E muitas vezes a gente tem fraquezas. E com as fraquezas que o Senhor, que a gente tem, né? O Senhor trata aquilo com misericórdia. E ainda bem que é dessa forma. Acho que está aqui no versículo, aqui, 7. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. A seção 82, versículo 7. E agora eu digo, o Senhor, não os atribuirei pecado algum. Segui vossos caminhos, não pequeis mais. Mas a alma que pecar, retornarão os pecados passados, diz o Senhor vosso Deus. Eu reparei bem, Thalita, que quando você estava falando sua pergunta, você falou que Deus esquece, quando a pessoa se arrepende, Deus esquece. Na verdade, a palavra esquece não está nas Escrituras. A palavra está, ele não se lembra, não fará lembrança daquele pecado. Porque se Deus esquecesse, seria uma falha, né? Eu esqueço das coisas. E aí, o que acontece? Ele não fará lembrança daquilo, né? Aquilo não vai ser contado, porque você se arrependeu, né? Então, não vai ser imputado a você. Uma dos significados da palavra expiação é cobrir. Jesus, ele nos cobre os nossos pecados, eles ficam cobertos. Mas se a pessoa se rebela, né, e não quer saber mais, esses pecados são descobertos. É nesse sentido que eu entendo as escrituras dessa forma, que fala a alma que pecar retornarão os pecados passados. Então, tudo aquilo que ela não se arrependeu, retorna, né? Isso está na nossa doutrina. Eu não sei se isso te ajudou com essa resposta ou não. Não, ajudou sim. Na verdade, essa escritura que o senhor leu agora é bem interessante. Eu nunca tinha me atentado a esse detalhe, porque a gente fica sempre dividido entre a justiça e a misericórdia de Deus, né? E é É, óbvio que nós, como pessoas falhas, conscientes disso, a gente quer sempre que sobreponha a nós a misericórdia, né? Mas é. o Senhor, ele é muito justo, então eu acho que é aquela coisa, a gente pode até aparentemente nos esforçarmos para ser algo ou para fazer algo, mas o Senhor, ele sabe dos desejos do nosso coração e da nossa mente, né? É. Então, é bem confortante saber que não que eu vou poder errar quantas vezes for necessário, que o Senhor sempre vai me perdoar, não dessa forma, mas saber que a gente não precisa sofrer uma vida inteira de culpa, porque a expiação ela consegue nos tirar dessa condição. E eu achei interessante porque foi falado muito sobre isso ontem na aula do Instituto e eu fiquei bem reflexiva, mas muito agradecida pela resposta. É, e esse assunto é tão importante porque isso tira a esperança das pessoas, né? Ah, eu errei mesmo, agora. Então, a gente tem que tomar cuidado para uma fraqueza não se tornar rebelião. Porque enquanto for fraqueza, você está tentando, você está fazendo, a misericórdia de Deus está agindo na sua vida. Ele vai te perdoar. Tem aquele discurso, eu esqueci o nome do apóstolo agora, do Elder não lembro. Lembra que ele falou assim.
até 1.000 que eu tenho que o senhor vai me perdoar? Ele fala, não, até 1 milhão, né? Lembra desse discurso? Então, Fornência Geral. Que o senhor está disposto a nos ajudar sempre, né? Tem uma história que mudou minha vida, sabe? Mudou minha vida mesmo. É rapidinho, eu vou contar para você que talvez ajuda nessa resposta também. Era de um corredor que estava correndo ali, e eu gosto de todas as histórias de corrida, porque eu sou corredor, né? Eu pratico maratona, essas coisas. É, ele estava correndo e aí ele tropeçou e caiu. E ele ouviu uma voz do lado falando assim, ó, levanta e termina a corrida. E ele levantou rapidamente, ó, vamos lá, não, tô na corrida, tô correndo. Ele levantou e começou a correr. E aí, de repente, ele tropeçou e caiu de novo. Aí ele ouviu uma voz diferente, falou assim, epa, segunda vez? Ah, desista. Mas ele ouviu uma segunda voz falando, levanta e termina a corrida. E aí ele foi correr de novo, correndo. E aí ele tropeçou e caiu. Aí ele ouviu aquela voz falando, rapaz, terceira vez. Então agora você não tem mais chance nenhuma de ganhar. Desista. Sai daí. E aí então ele ouviu a voz falando: nada, levanta e termina a corrida. E aí ele já meio desanimado falou: bom, quer saber? Já estou aqui mesmo, vou correr. E correu, 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 correu. E quando ele estava se aproximando já ali, ele tropeçou e caiu de novo. E aí aquela voz falou: ah, você está de brincadeira, né? Ah, você não tem chance nenhuma. Desista. Tá feio. Para, desista. E aquela voz falou assim: que nada, levanta e termina a corrida. E ele, tirando forças de não sei de onde, ele pegou, usando o arbítrio dele, na liberdade que ele já tinha caído, né? Não teve como controlar, mas o arbítrio, não, eu vou levantar e vou correr. E aí ele foi, e foi determinado, sabia que não tinha mais chance, mas quando ele estava vendo a linha de chegada, ele tropeçou de novo e ele caiu. E aí aquela voz falou assim: agora, meu amigo, a corrida já acabou. Você não tem chance nenhuma. Quer saber? Sai daí. Sai. E porque a corrida já terminou, não tem corrida mais, né? E ele ouviu a segunda voz, só que agora de uma forma diferente, falando assim para ele: levanta e termina a sua corrida. E isso fez toda a diferença. E ele foi passo a passo até chegar na linha de chegada. Essa história mudou minha vida, sabe? É simples, bobinha, né? Mas pensar que só termina quando acaba, né? Eu vou ter muitos tropeços nessa estrada que leva ao reino celestial. Ela não é reta, né? E eu quero, é essa a minha direção. E eu espero contar com a misericórdia de Deus a cada tropeço. Eu não vou me rebelar, eu vou me arrepender cada vez, quantas vezes for preciso. Então, obrigado por sua pergunta, Thalita. Vamos aqui agora. Agora é Mansur, né? Ah, o Raquel participou da maratona. Nossa, que legal. Eu queria estar lá, hein, Raquel. Foi um brasileiro que ganhou, né? Eu fiquei muito feliz de ver que foi um brasileiro, que faz tempo que brasileiro não ganha corridas. E ele saiu assim do pique. Nossa, eu vibrei com ele. Foi ótimo. Irmã Su. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Tá. Duas coisinhas que eu gostaria de comentar. A primeira foi em relação à pergunta da Fégia sobre a mãe, né, ter responsabilidade, ou seja lá o que for sobre por tirar um pouquinho o arbítrio da criança. Isso fez lembrar do meu filho, né? Uhum. Muitas vezes eu me sentia culpada e às vezes eu ainda me sinto, porque eu fui aquela mãe, eu estava divorciada, então o meu ex-marido era inativo. E eu era firme na igreja. Então, durante todo o tempo que meu filho estava comigo, às vezes eu viajava 2 horas de manhã no domingo para buscar meu filho na casa do pai, voltar de novo para Sacramental, viajava mais 2 horas para devolver o menino, né? Porque ele ficava sábado e domingo com o pai. E eu fiz isso a minha vida inteira. Meu filho acordar cedinho, ir para o seminário e tudo mais. No dia que meu filho completou 18 anos e saiu de casa, foi para a faculdade, ele resolveu não fazer missão, né? E ele foi para a faculdade. E hoje e teve uma época que eu me senti muito culpada, porque eu achei que eu fui uma mãe tão rígida, né, que quando ele teve a oportunidade de sair de casa e ir para a faculdade em uma outra cidade, é, ele deixou de ir para a igreja e aí ele chegou para mim e disse: "Mãe, eu não acredito em Deus, né? Eu fiz tudo isso esse tempo todo porque era importante para a senhora. E
eu lembro, e falando sobre essa coisa do livre-arbítrio, e um dia ele chegou para mim, né, quando ele falou para mim, eu sei que são pecados de outras pessoas, entre aspas, mas ele chegou para mim e disse: Mãe, eu fiz isso, isso e aquilo outro, e aquilo partiu meu coração. E ele disse: Mãe, deixa eu fazer minhas próprias escolhas, deixa eu errar sozinho, né? E aí eu lembro, e aquilo me. E aí, durante muito tempo, eu fiquei: será que eu fui uma mãe tão assim? Porque eu queria tanto que ele fizesse as coisas certas, né? Que às vezes eu me culpava de, com a ânsia de ajudar, talvez eu tenha empurrado um pouquinho ele para. Eu aqui com a minha redundância, né? Mas, enfim. E aí me lembrou uma outra coisa sobre o senhor não tirar a liberdade. Na época, eu lembro que ele era presidente do Coro dos 70, o irmão Robert Gay. Ele foi numa reunião na nossa ala e ele pediu para falar com meu filho, porque todo mundo estava querendo, né, que já 18 anos, missão e tudo mais. E aí ele conversou com meu filho, deu uma benção, e o meu filho disse assim, tá, se a minha bênção patriarcal, ele não tinha tirado ainda, disser que eu vou para a missão, eu vou. Eu digo, pronto, a coisa vai acontecer. Ele tirou a bênção patriarcal e a bênção patriarcal não falou nada sobre a missão, Uau. né? Não falou nada, não tocou nenhum nome de missão. E ele disse, viu, mãe, não era para fazer. E aí logo depois ele saiu de casa, foi estudar em outro lugar e se afastou. E acabou se afastando da igreja. Ele está afastado, hoje ele tem 25, está afastado há 7 anos, né? Apesar de ir quando ele sabe que é importante para mim, quando vamos lá, ele vai comigo. Mas uma coisa que eu fiquei pensando o Senhor ele sabia quanto aquilo seria importante. Apesar de não ter na bênção patriarcal, a gente sabe que é um mandamento para o homem. Aí na minha cabeça mas o Senhor sabia o tanto que aquilo era importante, né? Para ter isso na bênção patriarcal, e não tinha, e de modo geral eu pensei. E aí eu fiquei, agora o Senhor falando, ver aquela coisa, o Senhor não ia interferir nessa decisão do meu filho, né? Foi o pensamento que veio nesse momento do Senhor falando, porque o Senhor sabia o tanto que era importante. Eu dizer, mas por que que o patriarca não falou? Era uma coisa tão simples, né? E para ele, para o meu filho ali, foi mais uma coisa de dizer, viu, mãe, não era para eu fazer missão. Essa era a primeira coisa que eu queria falar. Desculpa, gente, acabei falando muito, muito. A segunda coisa que eu gostaria de falar é em relação à bênção patriarcal. Eu sei que é um pouquinho fora do que a gente está falando, mas também vem a questão do livre-arbítrio. Esses dias a gente tem falou um pouco sobre bênção patriarcal. Eu estou tentando fazer umas decisões, eu estou tentando entender um pouquinho da minha bênção patriarcal. E a gente sabe que na minha cabeça eu já sei minha bênção patriarcal de frente, eu tenho 53, tirei uma bênção Uhum. patriarcal com 16 anos, né? Eu já sei uma bênção patriarcal frente e verso, de direita para esquerda. E aí alguém disse assim, num desses estudos, né? A bênção patriarcal ela expande à medida que tu expande. Ela muda à medida que tu muda, né? O meu entendimento pode ser que eu leia bênção patriarcal, as escrituras 1 milhão de vezes, e um dia eu leio uma coisa só acontece. E aí alguém disse assim, pegue em um desses estudos, desses podcasts que eu estava assistindo, alguém disse assim, pegue as rédeas da tua bênção patriarcal, sente do lado do motorista e faça a sua bênção patriarcal acontecer, né? Nossa, E que aí ideia poderosa isso, né? E eu achei isso tão poderoso, e aí eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre as bênçãos, as nossas, não sei se seria tudo bem, sobre as bênçãos que o Senhor tem prometidos para a gente, e às vezes a gente fica de forma passiva, esperando as coisas acontecerem, né? E aí eu achei tão poderoso alguém dizer, pega as rédeas, viva de forma com que a tua bênção aconteça, né? Porque às vezes a gente pensa que só ficar sentado, bem, o Senhor me prometeu e nada disso aconteceu, mas o que foi que eu fiz? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. E o outro era só o comentário sobre o livre-arbítrio e como eu me sinto às vezes em relação ao meu filho, né? Um pouquinho culpada, né? E aí hoje você falando, eu digo, pronto, o Senhor talvez não quisesse fazer um pouquinho, mexer um pouquinho na decisão do meu filho, né? Não sei, foi só um pensamento, mas enfim, é isso. Legal, Márcio. Para mim, assim, eu teria quase certeza que
ia estar lá falando para ele para a missão, né? Porque, como você falou, a missão é uma responsabilidade do sacerdócio, né? Dos homens. Mas Deus conhece seus filhos e ama todos eles, né? E sabe, né, o que é melhor para cada um, o tipo de teste, o tipo de desafio que cada um tem que ter. Tem uma escritura, Doutrina e Convênios, que fala assim: vós sois criancinhas, e não compreendestes ainda quão bênçãos o Senhor tem nas mãos e preparou para vós. Contudo, tem de bom ânimo, eu vos guiarei, né? Mas eu gosto dessa ideia quando o Salvador fala, vós sois criancinhas, né? Porque as coisas que ele tem nas mãos para nos dar são tão grandiosas que às vezes a gente não entende, né? Que tudo tem seu tempo, tem seu lugar. Uma mãe sábia, não, por mais que ela tenha dinheiro para comprar um carro, ela não vai dar um carro na mão de uma criança, porque não, né? Vai causar um acidente, não vai saber dirigir e tal. E eu entendo que o Pai Celestial faz exatamente isso conosco. Ele sabe o que nos dá, quando nos dá, né? A ideia também que você fala, né? Eu sei que não foi por mal, mas essa ideia que quando a gente fala assim, livre-arbítrio, a palavra livre-arbítrio não é uma palavra correta, vamos dizer, de se dizer. Inclusive, eu deixo até compartilhar com vocês aqui, isso ia fazer parte da minha apresentação, acabei não falando, mas você falou agora, eu lembrei. Ó, inexistência de livre-arbítrio. A frase livre-arbítrio não aparece nas Escrituras. Só encontramos arbítrio moral, que é o Senhor, eu lhes dei para que todo homem seja responsável por seus próprios pecados no dia do juízo. Então, a palavra que nós temos é arbítrio moral, não livre-arbítrio. E é engraçado, isso aqui foi em 92 que o Elder Packer falou, e aí eu escrevi para a sede da igreja, olha a minha petulância, né? Falei, Elder Packer, só que eu nunca me responderam, né? Eu falei assim, Elder Packer, você falou num discurso que não existe livre-arbítrio, que a palavra não aparece nas escrituras. Mas, Elder Packer, tem uma escritura que fala assim, este é o livre-arbítrio do homem, né? Você já lembra dessa escritura? Deixa eu só achar aqui, peraí, aí eu já mostro para vocês. E depois eu volto na sua questão, tá, Marçul, que eu sei que estou indo um pouco fora aqui. Só para não perder essa ideia do livre-arbítrio aqui, o livre-arbítrio do homem, doutrina e convênios. Ah, isso, 93:31. Eu acho que é interessante a gente pensar, como a gente está falando de liberdade e arbítrio, né? Vocês viram que o Ed Packer falou que não, a palavra livre-arbítrio não aparece nas escrituras, certo? Aí eu tive a petulância de escrever para a sede da igreja e falar, Ed Packer, mas aqui em Doutrina e Convênios 93:31 está falando, eis que isto é o livre-arbítrio do homem. Olha aí a palavra livre-arbítrio, né? Só que, se você vem aqui e muda, deixa eu mudar aqui, ó, para o original, que é em inglês, né? Versículo 31, ó que aparece. Livre quer dizer free, né? A palavra free. Só que na escritura fala assim, ó, Behold, he is the agency of man. Não tem free agency. Falei, então a De Parker tinha razão. Alguém, ao traduzir ou escrever Doutrina e Convênios, colocou a palavra livre-arbítrio, talvez para entender melhor, né, a ideia, né? Mas, na verdade, o que existe é arbítrio moral. Porque se eu existisse livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser com a liberdade que eu tenho, né? Mas só que tem a questão da responsabilidade, tem a questão das leis, dos mandamentos. Então, irmão Su, eu penso assim, né? O que o seu filho está fazendo, dentro da liberdade que ele entende que ele tem, ele está fazendo as escolhas, né? As escolhas que ele acha que são as melhores para a vida dele, né? E eu não sei, né, se de repente tivesse alguma palavra diferente na bênção patriarcal, isso realmente iria interferir, né? Mas Deus sabe. Eu não sei se eu entendi mais ou menos só a questão que você falou. Eu acabei indo para esse outro lado, mas era isso que você tinha perguntado ou tinha alguma coisa mais específica?
Não, era justamente, era só comentando em cima do que a Fer já falou, né? E aí, quando vocês estavam comentando, né, sobre isso, veio aquela coisa à minha mente, né? O Senhor talvez não tenha colocado para não interferir, não sei, né? Era uma coisa que era importante. Mas esse foi o meu comentário em cima do que a Fé já, Uhum. do que a Fé já tinha colocado. A outra coisa foi em É, relação a tomar as rédeas da nossa bênção patriarcal e fazê-la acontecer, né? De acordo com o que eu ouvi naquele podcast, que eu achei muito poderoso isso. eu gostei muito, já anotei essa frase aqui, Tomás, eu vou ler minha bênção patriarcal de novo, pelo que isso que você falou, e ver onde que eu estou aqui soltando as rédeas, eu vou tomar as rédeas, né? E eu entendo esse tomar as rédeas é onde que eu tenho o meu arbítrio aqui, onde que eu posso mexer os pauzinhos, né? Para que as bênçãos da minha bênção patriarcal se cumpram. Vocês lembram aquele discurso do Helder Godoy, né? Se eu não fizer nada na minha vida, as bênçãos da bênção patriarcal vão se cumprir, né? Então, eu acho que essa ideia é muito boa, de tomar as rédeas, né? Não deixar viver a vida lá, Zeca Pagodinho, né? Deixar a vida levar. Não, eu que tenho que tomar as rédeas e fazer as coisas acontecer, porque eu estou usando o meu arbítrio com responsabilidade, me direcionando para onde eu quero chegar, né? Não. E sabe o que eu acho até? Se o Senhor tivesse inspirado o patriarca a colocar a missão lá, de quem que estaria sendo a escolha, né? Existe um princípio, irmão Su, que fala assim, ó, Deus ele não revela individualmente as coisas que ele já revelou coletivamente. Você já deve ter visto isso, né? Ouvido isso. Deus não vai revelar nada especificamente para uma pessoa se ele já revelou aquela mesma coisa para todo mundo. Não tem sentido isso. Então, é uma coisa que aconteceu com seu filho, e aqui eu não estou culpando ele, nada, é entendimento, né, que ele tinha, é que ele não precisava ter algo escrito lá para ele fazer. O Senhor já tinha revelado, né? Porque o princípio é esse. Deus não revela individualmente as coisas que ele já revelou coletivamente. Por isso que a gente tem as escrituras, revelação coletiva, né? Claro que a gente tem os princípios para aplicar, mas se ele já falou a respeito daquilo por meio dos seus profetas, das escrituras, está revelado, né? Talvez o Senhor vai revelar para nós detalhes de coisas que ele não revelou para todos, né? Obrigado por sua pergunta e participação também. Onde a gente vai agora? A Elaine? Elaine, né? Presidente, desculpa. Eu acho que antes das irmãs, da Mariana, da Jacilene e da Elaine, o Kleber colocou no chat que ele queria fazer uma pergunta, mas ele não estava conseguindo levantar a mão. Eu não sei se o Kleber ainda está por aqui. Ótimo, Se você Danilo. quiser fazer, Kleber, a Vamos para o pergunta, Kleber, então. pode fazer. Vamos lá, então, Kleber. Ele está aqui, mas eu não sei se ele está conseguindo ligar o microfone, que eu estou vendo Ah, ele aqui. ele escreveu posso. Se vocês quiserem escrever, Kleber, a pergunta, se você estiver sem microfone. Boa noite. É que parece que o microfone dele está com interferência, né? Aqui. Ah, não. Ó, na vida pós-mortal, a pergunta do Kleber, né? Como funcionaria o arbítrio? Ainda teria? Né? Ótima Não, ele, pergunta. É você isso? pulou aí, irmão. Você pulou aí. Ele colocou divórcio também seria união entre liberdade e arbítrio. Não, mas esse é o da Fé já, Carla. Esse aí parece que é a Ferja que falou. É outra pergunta que eu entendi, né? A Então, do o que eu entendi da pergunta do Kleber seria assim, ó. Na vida pós-mortal, ou seja, depois dessa vida aqui, como funcionaria o arbítrio? Ainda teria? Excelente pergunta. Ó, o que que as escrituras falam? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês estão percebendo o que tem acontecido na igreja ultimamente?
Onde está lá falando que não pode namorar com 16 anos? Onde está lá que não pode, né, sei lá, várias coisas que você tinha no vigor da juventude, por exemplo, que não tem mais. Vocês estão percebendo que o Senhor está dando maior liberdade conforme a segunda vinda se aproxima, conforme a restauração está em andamento? Coisas cada vez mais dando mais liberdade. Vocês, os mais velhos falam, mas na minha época tinha que fazer isso, não sei o quê. Agora não, né? É, eu entendo que o Senhor ele está tirando cada vez mais as restrições para nos dar maior liberdade, até chegar ao ponto que você é como Deus é. E eu queria voltar naquele slide que eu tinha compartilhado com vocês, que ele fala assim, ó, cadê? Esse aqui, não, não é esse não, esse aqui, ó. A liberdade é alcançada por meio de um processo passo a passo, de obediente submissão à vontade de Deus. Consequentemente, quanto mais nos tornamos semelhantes a Deus, mais livres ficamos. A liberdade e a divindade são caminhos paralelos, na verdade, são a mesma estrada. Porque Deus é Deus? Porque ele é livre. Ele não tem restrições como nós temos. Então, a sua pergunta, como que é o arbítrio pós-mortal, né? É claro que a gente não tem nenhuma revelação clara a respeito disso, de como que vai ser isso. O que a gente pode dizer é que vai ter maior liberdade. O arbítrio, eu acho que Deus não tem intenção nenhuma de tirar de nós, né? Quem quer tirar de nós é o Satanás. Mas Deus quer manter aquele dom que ele deu na vida pré-mortal. E aí, o que está acontecendo? A liberdade está sendo mudada. Antes não podia um monte de coisa, agora já pode, né? E acredito eu que depois dessa vida, mais coisas, maior liberdade tem, né? Porque as escrituras falam, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Ou seja, maior liberdade. Então, eu penso que o arbítrio funcionaria da mesma forma. Ele é um princípio eterno, ele sempre vai ter, né? Eu sempre vou poder ter o poder de escolher, poder de agir. A liberdade que vai ser diferente. Você vai ter maior liberdade. Ajudou com essa resposta, Kleber? Tá bom, Kleber. O Danilo, você lembra quem que é agora? Vamos seguir agora então aqui pela linha, porque eu estou vendo aqui a mão levantada da Elaine, da Mariana e da Seria Elaine. Jacilene. Tá bom, Elaine. Então, a Elaine, né? Uhum. Vamos lá, Elaine. Elaine. Ah, desculpa, irmão. Só um minutinho aqui, quero lembrar. Um pouquinho. Tá bom. Tá. Uma das perguntas é o seguinte: nós temos, assim, parentes, né, que se afastaram da igreja. Nós queremos que a pessoa volte, claro que a intenção é ajudá-los, né? Então, assim, nós devemos falar, mostrar, ou é melhor deixar eles sentirem e não falar nada? Desculpa. Excelente pergunta, Elaine. Eu queria usar um discurso do Elder Bettner para falar sobre isso, sobre essa relação entre nós e os entes queridos. É, deixa eu só achar aqui para compartilhar com vocês. Você já deve ter ouvido falar desse discurso. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. O discurso chama Pais e Filhos Rebeldes. Ok.
Que discurso legal, né? Manter a esperança e desfazer maus entendidos. Esse maus entendidos que o Adalberto fala aqui, né, e a sua pergunta é: a gente deve continuar insistindo, ajudando as pessoas que, né, são nossos entes queridos, ou larga a mão, deixa que eles usem o arbítrio deles, né? Existia uma ideia errada, que não era que ela era errada, a ideia ela era incompleta, né? Porque eles ensinaram de uma forma incompleta. Falava assim, ó, o selamento, tá aqui, ó, o selamento eterno de pais fiéis e as promessas que lhes são feitas por seu valoroso serviço na causa da verdade salvariam não apenas eles mesmos, mas também a sua posteridade. Embora algumas ovelhas venham a desgarrar-se, o olhar do pastor está sobre elas, e cedo ou tarde elas sentirão os braços da divina providência divina, estendendo-se para elas e trazendo-as de volta ao redil. Quer nesta vida ou na vida futura, elas voltarão. Terão que pagar sua dívida para com a justiça, sofrerão por seus pecados e podem ter que percorrer um caminho espinhoso. Mas se ele as conduzir por fim, tal como o penitente filho pródigo, ao coração e lar de um pai amoroso e desejoso de perdoar, a experiência dolorosa não terá sido em vão. Ore por seus filhos descuidados e desobedientes. Apeguem-se a eles com sua fé. Tenham esperança e confiança até verem a salvação de Deus. Esse aqui era um mal-entendido que falava assim: não importa, se você for fiel, o pai e a mãe for fiel, tiver um filho rebelde, essa fidelidade dos pais vão salvar o filho, né? O Aldebergner fala: na interpretação de alguns membros da igreja, as declarações de Joseph Smith e Orson Whitney significam que os filhos rebeldes recebem incondicionalmente as bênçãos de salvação por causa intermédio dos pais fiéis. Então, aí o Elder Bergner, ele esclarece, né? Ele fala assim, ó, quando o pai e a mãe de uma família são selados, seus filhos que não transgredirem estarão seguros pelo selamento com o qual os pais foram selados. Esse é o juramento que Deus fez a nosso pai Abraão e essa doutrina perdurará para sempre. Esse esclarecimento é mais coerente com a doutrina. Se não fosse pelas informações adicionais contidas nos registros de casal Corey, o conceito de salvação incondicional dos filhos desobedientes estaria em contradição com muitos ensinamentos básicos do profeta, né? Eu vou colocar aqui para vocês a referência desse discurso. Então, o que eu acrescento aqui como resposta, Elaine, é que assim, ó, a gente não pode desistir, né? A gente não pode desistir de ensinar. Agora, a gente não pode também ameaçar, a gente não pode criar situações onde você priva o arbítrio, né? Porque tentar tirar o arbítrio de alguém é o plano de Satanás. O plano de Satanás é tirar o arbítrio das pessoas. O plano de Deus, ele é baseado no arbítrio, né? E aí eu volto àquela questão que a Fergia fez, né, do pecado da mãe. E se a mãe está tentando só restringir a liberdade do filho para que ele faça melhores escolhas, ó, isso não é divino? A mãe tentando proteger o filho, tentando colocar as condições ali para que ele use o arbítrio da forma correta, mas nunca pode restringir o arbítrio, né? Dele poder fazer escolhas entre isso ou aquilo, né? Então, a resposta que eu digo para você é não desistir, né? Não desistir. E preserva o arbítrio. Se é questão de ir para a igreja, convida sempre para ir para a igreja, dá o exemplo, né? Faça os seus convênios no templo, faça toda a sua parte para que, né, ele possa usar o arbítrio da forma correta do lado de lá, do lado dele, né? Eu nunca pensei assim em desistir, irmão, mas tinha um bispo que ele falava assim, que quanto mais nós queremos que a pessoa volte e falamos, mais nós afastamos, porque a pessoa ela pode até ter o desejo de voltar, mas se nós ficarmos falando, esse desejo vai ser adiado. Então, às vezes eu fico me policiando e às vezes eu tenho que me policiar para não falar na igreja, para não Uhum, falar para voltar. Até com amigos, mesma coisa, porque tem amigos que falam assim:
ficamos muito felizes de te encontrar novamente, queremos ser teus amigos, mas por favor, não fale na igreja. Então, assim, a gente gosta tanto da pessoa, quer tanto que a pessoa volte, né? E a gente está tão acostumado com as coisas da igreja que acaba falando. né? Mas, é, Mas você percebe que isso, ele está usando o arbítrio dele para falar, ó, não fale para mim, não fale comigo sobre a igreja. Ele está usando o arbítrio, ele está escolhendo isso. Então você, como boa amiga, fala, eu gostaria de falar da igreja para você, mas eu vou respeitar o seu arbítrio, não vou falar. é, Talvez seja uma coisa, né? sim. Ah, e outra coisa, irmão. Por exemplo, se a pessoa deixou, seja filho, seja parente ou amigo, deixou a igreja muitas vezes por causa de maus tratos de outros. Essas pessoas que maltrataram, elas vão responder junto, é, vai ter o mesmo peso? Acho que não, né? Acho que a pessoa, se ela deixou por causa de maus tratos dos outros, vai ter uma chance maior, não é? Eu penso assim. Olha, veja, ah, nada vai passar despercebido do Senhor, né? E às vezes a nossa liberdade pode ser restringida porque alguém usou o seu arbítrio de forma errada, né? Vários exemplos assim, a pessoa fez alguma coisa e aí restringiu o arbítrio de outra, né? Eu penso assim que o Senhor ele está ciente de todas as situações, né? O que as Escrituras falam? Que os homens pagarão pelos seus próprios pecados, né? Cremos que os homens serão punidos. Ele fala de punição, né? A regra de fé, pelos seus próprios pecados. Então, com certeza, né? Onde houver um pecado sem arrependimento, haverá punição, porque a gente está falando aí de rebeldia, não de fraqueza, né? Nessa questão de da pessoa fazer coisas assim para prejudicar outras, É verdade. né? Mas Porque obrigado pela sua poderia, pergunta. poderia, poderia, por exemplo, a pessoa se arrepender, chegar lá e dizer, por favor, me perdoe, né? Foi sem É, intenção, não sabia que ia te prejudicar tanto. Mas quando a pessoa nem se importa em pedir desculpas, nada, né? é verdade, porque aí não há arrependimento. Quando não há arrependimento, não há perdão, né? O milagre do perdão é por causa da pessoa se arrependeu. E é interessante você falar isso porque a expiação ela vem para corrigir e para curar coisas desse tipo, né? Situações bem complexas como essa, que aí você está falando de uma terceira pessoa que interferiu na outra e outra fez errado. Então a Sim. expiação ela vem para curar esses corações aí quebrantados, né? Muito obrigada, irmão. Nada. Agora é a Mariana. Isso. Boa noite. Boa noite, É, Mariana. na hora que o senhor começou a falar, vieram duas perguntas que eu nunca pensei a respeito disso. Então, eu Ah, não, agora eu nunca tô vendo. Eu pesquisei. conheço você, né? Você É, conhece, né, irmã Mariana? da Agora eu tô... Carol, É, que lá legal. de Sorocaba. Sorocaba. Legal. É, vieram duas perguntas que eu nunca pensei a respeito, então eu nunca pesquisei. Não sei se foi revelado alguma coisa nesse sentido. É, se o Pai Celestial já sabia que precisava de um Salvador, as duas perguntas estão linkadas, então eu vou fazer as duas perguntas já, tá? Então, ele já sabia que haveria alguém que se rebelaria, e aí, junto com essa pergunta, talvez não necessariamente que seria Lúcifer, né? E aí, durante a criação, o Senhor criou as pessoas em situações específicas. Não, essa pessoa vai ser assim, assim, e para que ela tome decisões nesse sentido, tipo, uma pessoa mais meiga, uma pessoa. Foram acontecendo, tipo, porque ele pegou inteligências para nos criar, né? E aí Uhum. cada inteligência tinha a sua personalidade, como que é? Tem alguma coisa falando a respeito disso, né? Não sei se É. ficou Tem- clara a minha pergunta. sim, acho que sim. Tem alguns autores, como o Cleon Skousen, ele fez um discurso falando a respeito do plano do Pai Celestial como inteligências obedientes, sabe? Inteligências que poderiam sentir, né? Se vocês puderem procurar na internet, o discurso chama Os Blocos de Fundação do Universo.
Os Blocos de Fundação do Universo, do Cleo Skilsen. Ele é um autor cristão, membro da igreja. Ele escreveu livros como O Comunismo Nu, falando sobre o comunismo, mas é um autor muito respeitado lá nos Estados Unidos. Ele faleceu recentemente. E, assim, eu não vou trazer aqui as ideias dele do livro, mas algumas coisas que eu vou pensando aqui como ele escreveu lá, né? Porque são coisas que a gente não tem uma escritura, né, que pudesse definir, né, isso. Mas tem um... Você já assistiu aquele filme Matrix? Matrix? Já, mas eu não lembro muita coisa, não. Tem um filme, esse filme Matrix é interessante quando o Léo, né, é o Léo? Neo. O Neo, ele vai no oráculo, né? E essa cena, ela é fantástica, porque o Neo vai no oráculo, o oráculo é uma mulher, e aí o oráculo oferece uma bala para ele. A mulher, né? A mulher oferece uma bala para o Neo. E aí o Neo fala assim: se você já sabe se eu vou aceitar ou não essa bala? E aí ela fala assim: se eu não soubesse, eu não seria o oráculo. Aí ele diz assim: então se você já sabe o que eu vou escolher, por que que você por que você tá me dando essa escolha? Né? Vou repetir só para a gente não perder a ideia. Ele chega para o oráculo, o oráculo oferece uma bala, e aí o Neo fala assim: se você já sabe se eu vou pegar ou não, por que que você está me oferecendo? Ele fala: se eu não soubesse, eu não seria o oráculo. Eu falei: então, que adianta se você já sabe o que eu vou escolher? Aí o oráculo fala assim: você está aqui para poder entender como foi que você fez as escolhas que você fez. E isso para mim foi muito legal no filme, porque essa é uma ideia que o Cleves Skousen traz lá no filme, no filme não, no livro Bloco de Fundação do Universo. A ideia de que Deus ele sabe o fim desde o começo. E isso está nas Escrituras, né? Deus Uhum. ele sabe o fim desde o começo. Então, quando você fala assim, ó, Deus já sabia. Então a resposta é sim, porque Deus sabia o fim desde o começo. E as Escrituras falam, ele conhece todas as coisas estão continuamente diante dele. Todas as coisas continuamente diante dele. Então, de alguma forma, que talvez a gente não consiga entender, ele sabia, né, que tipo de situação que a gente precisava para nos colocar, por exemplo, no Brasil, ou na Austrália, ou nos Estados Unidos, ou no Japão, num lugar onde as nossas escolhas poderiam nos possibilitar um dia voltar à presença dele. A necessidade de um Salvador, ela é evidente pelo fato do próprio Deus, e isso é uma doutrina bem profunda, né? Já ter passado como um ser mortal, ter sido como o homem é, e passado por um plano, né? E é interessante que Apocalipse, no capítulo 3, é uma escritura que, se você prestar atenção, fala do avô de Jesus. Já viram essa escritura? Ou seja, que Deus, o Pai Celestial, tem um pai. Porque ele fala nessa escritura, e será para Deus e seu pai. Já viram essa escritura? Que mostra que Deus também participou de um plano. E se eu já participei de um plano, eu sei como funciona. A necessidade de Salvador, a necessidade de oposição, a necessidade de leis, a necessidade de arbítrio e a necessidade de restrição de liberdade, né? Eu não posso dar liberdade irrestrita para ninguém, porque senão não vai dar certo. Então eu vou restringir a liberdade desse povo, eu vou dar leis para ter coisas, né, que pode, que não pode. Vai ter oposição, porque senão ele não vai poder fazer essas escolhas. Vai ter um opositor, que é a figura da oposição, Satanás, mas o mais importante de tudo, vai ter um Salvador, né? E, e aí a figura de Jesus Cristo é primordial e essencial, né? Para poder levar a imortalidade e a vida eterna. Eu gosto de pensar nisso como trabalho de salvação e exaltação, porque não é só de salvação. Salvação é só viver para sempre, né? Agora, exaltação é outra coisa, é viver o tipo de vida que Deus vive. Lembra que não é só trazer as pessoas de volta a Deus, porque senão não precisava nem ter se saído, né?
é Uhum. trazer as pessoas melhores à presença dele. Então, eu sei assim, não tem uma, eu não respondi claramente a pergunta, eu só Não, dei mas alguns deu elementos para uma. você pensar, né, Uhum. de outras ideias que estão por aí, que a gente pode juntar uma pecinha. Você está vendo um quebra-cabeças aí de milhares de peças aí atrás de você, né? Aqui tem outros também. Ah, você gosta de. Então, Adoro. eu vou te falar uma coisa, Mariana, que para mim faz muito sentido, não sei se faz sentido para você. Eu vejo a vida, né, a vida humana, como um grande quebra-cabeça. Às vezes Deus nos dá aquela pecinha branca de nuvem que você não sabe onde pôr, porque é branca, tudo é igual, não se encaixa, Né? né? Faz sentido você jogar essa peça fora? Ah, não, aqui não Não, consigo. vai Não faz perder. sentido nenhum. O que que você faz? Você põe de lado, né? Põe de ladinho, ó, fica aqui. E você vai juntando os rostos, né? O que que é mais fácil para você juntar quando você está montando o quebra-cabeça? O que que para você é mais fácil? A beirada, As e aí eu beiradas. separo por cor, por desenho, e de fato, os que ficaram por último são as peças mais parecidas, mesmas cores, É, mesma cor. é, Foi pelo desenho. pelo desenho. Eu penso na vida assim, sabe? Eu tenho várias pecinhas que eu não sei de jeito nenhum como que se encaixa. Não sei. Mas eu não jogo fora, tá aqui, né? Tá aqui, né? Tá no coração também. Um dia eu sei que elas vão se encaixar, porque o encaixe das peças que são mais fáceis vão me mostrar onde que aquela peça se encaixa, né? Então, eu só estou falando isso porque eu vi o quebra-cabeça e lembrei disso que para mim faz muito sentido, né? De pensar na vida como a gente tentar montar um grande quebra-cabeça, onde não temos liberdade em algumas coisas, né? Mas sempre temos o arbítrio para poder agir, para poder fazer escolhas, né? Dentro da liberdade que Deus nos deu. Uhum. Ajudou um pouco com a sua questão? Sim, ajudou. Mas a questão da criação, acho que não tem nem nada muito claro, né? Se for para ler sobre os blocos de fundação do universo, eu vou dar uma lida naquele discurso. Maravilha. Muito É obrigada. fácil. É bem fácil achar. Se colocar blocos de coração, de fundação do universo no Google, vai aparecer lá. Coloca PDF e tal. Oi, doutor Augusto. Excelente disposição e debate para presidente Ricardo. Gratidão aos organizadores do Bom Dia da Madrugada que permitiram reflexões interessantes. Excelente semana a todos. Espero participar. Ô, irmã Su, ó, já deixa a dica aqui, ó. Chama esse homem, hein? Chama esse homem, o doutor Augusto. Ele é a esposa, Ele, estou vendo ali de ele é a lado. esposa. Com certeza, ó, vocês não podem deixar de convidar ele para falar, hein? Esse E homem tem uma caixinha do gato feio aí, a ó. coisa boa é que ele não vai conseguir dizer não, assim, na frente de 57 pessoas. Ele até abriu a câmera lá, ó. Eles estão Mas acompanhando de perto. o, o doutor Augusto e a Maria Lúcia, a irmã Lúcia, seria uma excelente escolha se vocês, né, precisarem. A gente já vai Tudo bem. marcar. Vamos aqui agora com a Jacilene, né? Jacilene. Tudo bom? Ah, Então, aí já pegando um gancho da Mariana sobre os quebra-cabeça, quando eu comecei a ouvir a Sorema falando, eu não pude ficar aqui, né, sem falar que me veio aqui à cabeça. Seguinte, Sorema, há muito tempo atrás, ela teve uma promessa, né, de que o pai dela, né, quando recebeu uma bênção, de que ele iria trazer muitas pessoas para a igreja, né, para dentro da igreja. E a Surema não fez missão e, por consequência, também agora, né, o filho dela não fez missão e ela fica sempre com essa coisa. E hoje, eu estou aqui em Teresina, eu moro em São Luís, mas estou em Teresina a trabalho, e hoje eu fui para a conferência Multistaca aqui. E uma pessoa sentou do meu lado, assim, do nada, e falou assim: Olha, eu sabia que tá muito cheio, né? Eu falei: Gente, muita gente, filmei e tal. Aí ela disse: Sabia que a maioria das pessoas que estão aqui, a maioria dos ônibus que estão aqui são de Timon? Aí eu falei: De Timon, eu disse, que legal e tal. Então, Timon, ele foi criado, foi um ramo que na época surgiu, criado através do pai da Surema, né? Por conta do falecimento do pai da Surema. Então, Dãozinha. Saiba que o teu trabalho está sendo feito, minha amiga. A promessa que você recebeu um dia, que seu pai recebeu, está se cumprindo, mesmo não vindo através de você e do seu filho, entre aspas, né? Mas está sendo cumprida, sim. E outra coisa,
A minha irmã, né, que Surema conhece bem, falando sobre mães que às vezes impõem, né, o tipo de coisa, você tem que ir para a igreja, você tem que fazer isso, você tem. A forma que a gente quer o bem dos nossos filhos, a minha irmã, o filho dela nunca pode dizer que não ia para a igreja, porque ele ia. O filho dela nunca disse não ir para o seminário 4 da manhã, você vai, 4 da manhã você vai estar acordado para ir para o seminário. E chegou o momento dele terminar o terceiro ano, 18 anos, né, ia fazer, tinha 17 na época, quando ele terminou. E aí ela disse, você vai para a missão. Ele, mas mãe, ela disse, decide. Ou tu vai para a missão, ou tu tem que passar no curso de medicina. Ele passou no curso de medicina, né? E hoje é um médico. Surema Uau! sabe dessa história, né? E ele é muito grato, né, a ela pela não pela imposição, mas pela forma carinhosa ela dizer você não vai, você não tem opção, ou você faz assim. E é um filho maravilhoso, um rapaz super dedicado que é membro da igreja desde quando nasceu e tudo. E, resumindo, a minha irmã apanhava para ir para a igreja. Então, eu acho que ela passou isso porque eu fui primeiro e elas não queriam ir de jeito nenhum, eram meninas de 12, né, 10, 12 anos, mas a minha mãe brigava com ela porque eu não podia ir só. Eu tinha só 16 quando eu conheci a igreja, para eu não ir sozinha andando para a igreja, vocês as duas tinham que ir comigo e quando elas não queriam, apanhava. Então, é um benefício que às vezes a mãe, né, faz de uma forma querida, né? E o Pai Celestial, ele já sabia, como vocês falaram, a gente estava falando, o senhor falou, né? Sabe do começo, né, sabe o fim desde o começo, né? Então, o Pai Celestial sempre soube que o filho de Surema não faria missão, mas que de alguma forma ela, com a fé que ela tem, o trabalho que ela faz, a pessoa que ela é e que o filho dela também é, mesmo ele não sendo um rapaz membro da igreja de frequentar, mas ele tem os conhecimentos e é algo que ninguém tira da gente. É algo que a gente pode até se afastar, como eu fui muito tempo afastada da igreja, mas a forma que eu orava era igual como eu aprendi. A forma que eu me comportava, de não gostar de tomar café, de não beber, de não fumar, os princípios ficam dentro da gente. Então, é algo que o Senhor sabe que foi plantado. Às vezes a gente pensa que a criança não está ali, não está ouvindo, não está. Está sim, está sendo plantado dentro dela aquele princípio, sim. Eu, na verdade, de pergunta, eu não tinha muito o que falar, não tenho muito, mas só para concluir, bênção patriarcal. Quando eu tirei minha bênção, eu tinha 17 anos, e lá tinha bem nítido, né? Que eu casaria, seria selada ao templo e teria uma família eterna. Primeiro casamento, não membro. Segundo casamento, não membro. Aí eu parei, falei assim, aí eu lendo minha bênção com uma amiga, a Rose, né? E eu disse, Rose, será se é minha bênção? Eu já estou com quase 50 anos. E a minha bênção nada, eu estava solteira na época. E Surema me ensinou que a gente pega ali alguns pontos da nossa bênção, anota e coloca onde a gente possa estar olhando ali. Ela ensinou isso para a gente uma vez no Zoom. E eu fiz. E uma das coisas que eu fiz foi colocar lá o selamento. Ser casada, ter minha família eterna, sendo que meus filhos já grandes, o pai não membro, né? Nunca quiseram nem batizar na igreja. Resumindo, eu coloquei aquilo. E todos os rapazes não membros que se aproximavam de mim, eu falava, não, não quero. Eu vou casar com um membro da igreja. Não, não quero. Então, eu fiz a minha bênção. Realmente, a promessa que o Senhor me fez se cumprir. E hoje eu sou selada, né? Eu sou selada a um filho que faleceu com 18 anos. E vou ser selada um dia a minha filha, que ainda não é membro, mas eu tenho certeza que um dia ela vai ser, porque a minha fé é muito grande. A minha confiança de que o Senhor ele não nos dá promessa que ele não vai nos cumprir. Só depende da gente. Então, tudo vem pelo meu momento. Então, quando eu coloquei que eu não queria nem namorar e nem casar mais com ninguém que não fosse membro da igreja, eu já abri portas para o Senhor fazer, né, que aquela promessa que estava na minha bênção ser cumprida. E é isso. Legal. E eu vejo isso no grande exemplo, Jacilene, de tomar as rédeas, né? Isso, Essa ideia, eu lembrei isso disso aqui quando ela falou, Tomás eu estou Rédias. levando para mim. Eu fui edificado hoje com essa ideia. Isso aqui eu vou terminar aqui, eu pegar minha bênção, eu vou tomar as Ver o rédeas que aqui, que está eu acho que faltando. tá meio largado essa bênção aí, né? Mas eu sou muito grato pelas bênçãos patriarcal. É impressionante, né? Algumas coisas da bênção lá que eu não entendi alguns anos atrás, nossa, fizeram um sentido tão grande.
a Vânia, ela colocou assim, as promessas contidas na bênção patriarcal, uma vez perdidas, podem ser restauradas por meio do arrependimento? Olha, Vânia, isso eu não sei. O que eu sei é que todas as bênçãos da bênção patriarcal, elas são concedidas mediante a nossa fidelidade. E eu não consigo pensar na bênção patriarcal como uma coisa apenas para essa vida, né? Para alguns, por exemplo, tem promessa de casamento, vai ser lá no templo e as pessoas morrem antes. Por quê? Porque às vezes vai ressurgir no milênio, vai ter uma era de 1000 anos com Cristo. A gente está falando que Cristo está voltando, né, para iniciar essa era. Então, eu não sei se ela pode ser restaurada por meio do arrependimento. Agora, que elas podem ser cumpridas na vida mediante a fidelidade, é isso que eu acredito, né? E aí, queria comentar uma coisa que a Jacilene falou, né, sobre a questão da missão, né? Isso acho que vocês devem saber, mas talvez alguns não saibam, né? Pega a primeira presidência, né? Presidente Russell M. Nelson, Dallas Oaks e Henry B. Eyring. Quem deles fez missão? Nenhum. Pega os 12, pega o quórum dos 12, né? Quem deles fez missão? E aí vocês vão ver que vários deles não fizeram missão, vários que são membros do Quórum dos 12 hoje. A gente sabe que o Helder Ulisses Soares, né, brasileiro, fez missão, que o Helder. Eu não vou falar para não correr o risco de errar aqui, mas olha, se 3 ou 4 ali fizeram missão, eu acho que é muito, né? E sou membro do Quórum dos 12. O que que eu quero dizer com isso? Que não é para fazer missão mais? De jeito nenhum. Eu fiz missão, eu incentivo meus filhos a fazerem, eu quero que todos os jovens vão para a missão, mas a gente não pode colocar a missão como um fator primordial para a salvação. Ou quem não fez missão não está salvo. Existem situações e situações, né? O presidente Nelson não fez missão por causa disso, outro por causa daquilo. Você viu, não fez missão, mas você viu, fez uma faculdade de medicina e está salvando vidas físicas, né? O que que é importante para Deus? Como que ele está servindo, né, em construir Sião, né? Então a gente não pode nunca, acho que é um erro muito grande julgar os outros nisso de quem fez missão, quem não fez missão, quem casou no templo, quem não casou no templo. É muito injusto isso, muito raso esse tipo de nivelamento, né? E que pode causar muita dor em outras pessoas que podem se sentir frustradas porque as circunstâncias não foram favoráveis para se fazer uma missão, né? Acho que esse é o tipo de julgamento que não edifica e não ajuda. Obrigado por ter trazido essa ideia, né? E isso, né, tão grande que aconteceu lá em Timon, né, fruto do pai dela. Você ia falar de novo, Mansu? Microfone surdo. Gente, é porque tem Ah, um, porque tem um show, uma coisa aqui do lado. Ah, você falou. eu só gostaria de perguntar primeiro, irmão. Eu sei que o Danilo vai falar sobre isso, a gente é bonde da madrugada, então não sei se está tudo bem fazer mais uma pergunta, né? Porque senão a gente vai madrugada fora, né? Ah, ah, Sim. eu gostaria de falar 2 pontos, né? Um ponto do que a Jacirene falou, muita gente aqui conhece essa história. Meu pai, os missionários bateram aqui a porta, pediram para falar com meu pai, eu digo, Helder, eu tinha 14 anos na época, não, 15 anos na época, eu disse, Helder, né, eu sou membro da igreja, nem adianta, meu pai, eu fiquei até com vergonha, com medo dos missionários, meu pai, né, não receber bem os missionários. Enfim, o Helder disse, Surema, deixa eu perguntar para o teu próprio pai, deixa ele responder, né? Eles foram lá, para minha surpresa, meu pai disse sim, se batizou, recebeu palestra, começou no dia seguinte, à noite ficou doente, 5 dias, isso foi dia 29 de julho, dia 5 de agosto a gente soube que ele estava com câncer, né? E acabou que ele não conseguia se batizar porque estava muito doente, já tinha sido desenganado pelos médicos. O presidente Martins veio aqui, Elvésio Martins na época, deu uma bênção no meu pai, porque ele não podia se batizar, porque estava com uma febre muito alta, enfim. Ele pediu para os missionários irem para a capela, sim, tudo assim, né? Irem para a capela, ajeitarem a pia batismal. Meu pai foi carregado para entrar dentro da pia, ele só estava esperando já a hora de morrer, né? Foi carregado para entrar na pia batismal, e quando ele saiu andando.
quando o presidente Martins impôs a mão na cabeça do meu pai, a febre dele parou temporariamente, suficiente para ele ser batizado. Na hora de confirmar como membro da igreja, o dom do Espírito Santo, para confirmar, ele abençoou para que, através do meu pai, muitas pessoas voltassem ou conhecessem o evangelho. Naquela época, eu, como uma menina um adolescente na época, eu digo, pronto, eu já era membro da igreja, já era membro há uns 2, 3 anos. E aí eu, pronto, acreditando em milagre, meu pai vai. Enfim, ele acabou falecendo um mês depois. No falecimento, naquela época, o presidente Martins permitiu que um missionário e mais um outro rapaz fossem para o interior do Maranhão. Na época, meu pai tinha sido prefeito desse local, então foram alguns ônibus daqui de São Luís para o interior, né? E nessa ida para lá, os missionários foram de ônibus em ônibus, pegando informações das pessoas. E por coincidência, a maioria das pessoas que eles pegaram as informações eram dessa cidade chamada Timon. Nunca soube quem foram essas pessoas. E eu nunca soube que isso tivesse acontecido. 30 anos depois, na dedicação do Templo de Fortaleza, é, a Jacilene estava inativa já há algum tempo e ela, para você ver como as coisas funcionam, a gente falou no telefone, ela disse, Surema, ela não ia para a igreja há muitos anos, vou estar em Fortaleza, eu vi que vai ter essa coisa aqui e eu gostaria de ir. Na época eu morava nos Estados Unidos. E ela disse que gostaria de ir se eu fosse. Eu digo, meu pai, como é que eu vou comprar uma passagem agora para o Brasil? Enquanto a gente estava falando, eu comprei a passagem. Eu disse, Jacilene, a gente vai para essa coisa, né? E aí, algumas semanas depois, não sei, eu não lembro bem, a gente estava em Fortaleza para a dedicação do templo. E aí tinha uma conferência de missionários. Na conferência a gente foi de penetra, sentou ali atrás, e de repente o missionário começa a falar a minha história de uma menina desse tamanhozinho, dessa altura, que pediu para o missionário se podia falar com o presidente da missão, porque queria que ele fosse lá dar uma bênção, porque ela achava que o pai dela ia ser, né, curado. Quando eu falei com o presidente da missão, naquela época, o presidente Martins, eu lembro, foi bem aqui perto da minha casa, eu moro perto do IFMA. A primeira coisa que ele disse foi: irmã, ele vai morrer. Ele muito, Uhum. ele disse: se teu pai estiver esperando para ficar curado para se batizar, ele vai morrer. Enfim, nunca soube disso, né? Do que aconteceu, e o Eldo começou a falar sobre isso, e eu levantei a mão e eu disse, Eldo, aquela menina sou eu, né? É 30 anos depois. E aí ele disse, é, por conta daquele falecimento, hoje existe uma estaca em Timon, né? E eu, 30 anos depois, eu tinha que estar lá em Fortaleza para poder ter a resposta da minha oração, né? Ou da minha oração, não, a resposta das minhas perguntas, porque eu não fiz missão e nem meu filho quis fazer missão, né? E aí foi mais uma confirmação. Mas, enfim, uma coisa que eu queria falar é quando o senhor estava falando sobre o Neo do Matrix, uma coisa que eu penso de Deus, isso sou eu, gente. É assim que eu penso, como é que o Deus sabe de todas as coisas. Eu penso Deus como se ele estivesse olhando, vamos pensar, eu olhando de cima para baixo uma maquete. Se eu estou olhando de cima para baixo, eu sei todas as possíveis caminhos. Naquela maquete tem um monte de. Eu sei todos os possíveis caminhos e tudo que vai acontecer se eu pegar a estrada número 1, a estrada número 2, a estrada número 3, número 4, porque eu estou olhando de cima para baixo. Então, quando eu penso em Deus, em um Deus onisciente e onipotente, ele sabe o começo, o final desde o começo. Na minha visão, para eu entender, eu penso, Deus ele está me olhando de cima para baixo. Então ele consegue saber o que é que vai acontecer se eu pegar o caminho A, e ele já consegue ver lá no finalzinho da estrada o que é que vai acontecer se eu pegar essa estrada A. E ele sabe também o que vai acontecer se eu pegar a estrada B. Ele não tira o livre-arbítrio. Às vezes a gente pensa, mas se o Senhor já sabe o que vai acontecer, eu não tenho a liberdade de escolha. Lá eu usei livre-arbítrio de novo, essa força de eu não tenho liberdade, Não é normal. eu não tenho liberdade O de arbítrio escolha. moral. Mas eu entendo isso. O Senhor, ele sabe o começo desde o final, né? Mas ele também sabe que eu posso pegar vários caminhos
para chegar no ponto final. Então, é mais ou menos assim que eu entendo Deus, né? Alguém que sabe que se eu pegar o caminho A, ele sabe exatamente o que acontece no final do caminho A, no final do caminho B, no final do caminho. E aí não vem o predestinação, né? Então, não Uhum. existe a predestinação se eu penso dessa forma. Mas, enfim, falei muito. Imagina. Eu gostei dessa ideia da estrada olhando por cima. Essa eu não conhecia. Porque tem várias formas de entender isso, né? Eu vou dizer mais uma aqui que talvez pode acrescentar para alguém, né? Todo sabe. Deixa eu fazer um desenho. Eu gosto de fazer um desenho. Quer ver? Ó? Vou colocar aqui o quadro. Aqui, ó. E aí é uma forma de entender também como é que Deus pode saber o fim desde o começo das coisas. Essa é uma explicação, uma teoria, né, que a Mansu falou, né, dele conseguir olhar por cima e ver todas as possibilidades de estradas, né? E se você tomar essa direção, ele sabe onde vai dar. Se você tomar essa, ele já sabe, né? E isso é interessante. Tem uma outra forma de entender isso. Eu não estou falando qual que é essa que é certa, que é errada, tá? É só para a gente entender que é, várias formas de pensar dessa forma, de entender essa ideia. Deixa eu ver se está compartilhando com vocês a tela. Eu não estou conseguindo ver. Peraí, então está faltando fazer alguma coisa. Peraí. Whiteboard, share. Aí, agora foi. Então tá, ó. É bem simples de entender, só que o desenho fica mais fácil. Tá compartilhando aí agora, né? Então é assim, Sim. ó. Aqui é o Sol, tá? O Sol. E aqui é a Terra. A pergunta que eu faço é: quanto tempo dura para a luz do Sol chegar na Terra? Ó, de cá para cá, né? Quanto tempo é que dura para o Sol chegar na Terra? Todo mundo sabe, né? 8 minutos. 8 minutos. Então, significa o seguinte: se o Sol aqui, ó, acontecer, caiu um meteoro, aconteceu, o Sol é uma estrela bem pequena, né? Aconteceu alguma coisa no Sol e o Sol desaparecer, como demora 8 minutos para a luz dele bater na Terra, durante 8 minutos você vai olhar para o Sol e vai ver o Sol, mas ele não vai existir mais. Um observador que estivesse aqui, vamos colocar alguém, um observador que pudesse ver as duas coisas acontecendo, viu que ele está tão longe no universo que ele viu o que aconteceu com o Sol e ele olha para a Terra aqui e fala: opa, pessoal, ó, é o seguinte, se cuida aí que não vai ter mais Sol. E avisa as pessoas, né? Então, essa é uma forma de ver como que Deus é capaz de saber o fim desde o começo. Porque ele está tão longe, ele está tão distante no universo, Colope, né? As escrituras falam, né? A estrela mais próxima do trono de Deus. E da onde ele está, ele pode ver tudo o que acontece. E aí a gente entra no filme Interestelar. Vocês viram que eu gosto desse tipo de filme, né? Matrix, Interestelar, onde cientificamente provado que se uma pessoa consegue estar tão longe no universo, lá o tempo para ela, e é isso Einstein fala da teoria da relatividade, né? De que o tempo da pessoa vai passar diferente do tempo na Terra. E enquanto na Terra vai passar muito rápido o tempo, aquela pessoa vai o tempo mais devagar. As escrituras falam disso também, né? De que um dia para Deus é 1000 anos para nós. Então, isso daria uma forma de explicar como que ele pode saber o fim desde o começo, porque ele está tão longe que ele consegue ver o que está acontecendo, porque ele pode estar em lugares diferentes do universo ao mesmo tempo, né? Os cientistas já estão indo por esse lado de que o tempo não existe, né? E as escrituras Doutrina e Convênios falam que o tempo não existe, né? Doutrina e Convênios 100, que é só uma coisa para a gente medir o tempo por aqui. O tempo só é medido pelos homens. Então, e para Deus é tudo um contínuo. Passado, presente e futuro é tudo uma coisa só para ele, né? São conceitos, claro, muito difíceis de entender, mas a gente tanto pode olhar para esse lado que a irmã Su falou, dele olhar e ver todas as possibilidades de estradas, né? Vocês estão estragando meu desenho aí, que é isso? Brincadeira.
ou olhar para esse outro lado de que a distância de que Deus está de nós é possível ele ver, né? Com o tempo, né? Como o tempo dele passa mais devagar, ele pode vir aqui e ver como tudo aconteceu e distanciar e falar, gente, ó, se arrependa, ó, Jesus está voltando, né? Então, de certa forma, nessa teoria, todas as coisas já teriam acontecido. E aí, a gente só está aqui na Terra para ver como que eu me tornei quem eu me tornei. Como é que eu fui para o reino celestial? Como que eu fui para o reino celestial, né? E aí a ideia do Neo, né? Você só está aqui para saber como que você, por que você tomou as decisões que você tomou, porque você já tomou, né? As decisões. E legal, Mansu, fiquei muito feliz de saber dessa história, né? Você falou do seu pai, né? E é inspirador, né? Pensar, tá vendo que a obra missionária é muito mais do que colocar uma plaquetinha, né? A obra missionária tem muitas outras formas, né? Eita, Muito muito bem. bem, Danilo. Alguém colocou um jogador de xadrez. Ah, é. O senhor, como um jogador de xadrez, né? Sabe como movimentar cada. Onde você põe, ele sabe como, qual é o movimento seguinte. Não, Danilo? Consegue me ouvir? Sim. É porque eu pus o fone e esse fone às vezes falha. Mas, irmão Ricardo, presidente Ricardo, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pelo senhor ter aceito o nosso convite e estar aqui junto conosco nos ensinando. Aí eu gostaria só de passar o tempo para o senhor e para o senhor fazer suas considerações finais. Entendi. Só quero agradecer também vocês por ter essa iniciativa. Eu estava vendo que é bastante tempo já que vocês estão se reunindo e eu não conhecia, né? A Mansur passou um lá do YouTube para eu assistir, do Bonde da Madrugada, que mudou minha vida, a forma de ler o livro de Mormon, né? Nossa, aprendi tanto a assistir. Eu até perguntei para ela, mas onde é que fala? Eu estava curioso. Ela falou, não, assisti tudo. Eu falei, realmente, assisti tudo e valeu a pena cada segundo. Eu esqueci do irmão, o irmão americano, parece, né? Ele é responsável pelo Central das Escrituras. Aqui ele é o chefe É, Do Lucas que Guerreiro, legal, que é o legal. irmão E Bradford. eu, no Bradford, esse mesmo. E eu tô lendo o livro de Mormon dessa forma aqui, olhando os convênios do templo. Nossa, é totalmente diferente. Tô achando tanta coisa legal. Falei, nossa, como que a gente pode, né, aprender tanto? Então, parabéns. Estou falando isso para agradecer pela iniciativa, né, por vocês terem que isso, né, gere muitos frutos para vocês. Eu sou grato pelo Evangelho de Jesus Cristo, por ele ter entrado na minha vida, conheci a igreja. Meus pais conheceram a igreja quando eu tinha 9 anos, né, lá em Sorocaba, e tive a oportunidade de servir missão, né, de casar no templo, hoje de servir na igreja. E é uma grande bênção, né? É uma grande bênção. Eu sei que, meu testemunho é assim, que o evangelho, ele funciona. Né? O evangelho, ele funciona. Viver o evangelho funciona. As leis de Deus, elas funcionam. Elas nos dão, sabe, segurança. Nem sempre são fáceis de se cumprir, mas elas funcionam, né? E quero incentivar cada um aqui a estudar as escrituras. Amo as escrituras, eu acho que elas têm resposta para tudo, que para nossa salvação. E quero incentivar cada um a ser um estudante mesmo das escrituras, que eu acredito que vocês são, pelo alto nível das perguntas que vocês fizeram. E esse testemunho que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Obrigada. Amém. Amém. Antes de nós encerrarmos, só convidar os irmãos, lembrando a nossa programação da semana. Amanhã, na segunda-feira, os membros do grupo do WhatsApp, nós vamos ter a oração que vai ser feita aqui no Zoom. Aqueles que quiserem participar também amanhã, mesmo link, mesma senha. É algo bem mais rápido a oração, não é uma palestra, é algo bem mais rápido. Na sexta-feira nós vamos ter um clube do livro, que vai ser ministrado pela Mariana, que tá aí, dá um tchauzinho para o pessoal de você. E daí no sábado eu não sei quem vai estar aqui conosco. Acho que a Surema pode
É alguém que vai estar falando sobre mindset, é amiga da Patrícia, eu não lembro o nome dela nesse momento, gente. Tá bom. Só para explicar, Mariana, você quer explicar um pouco de acordo do livro, por favor? Posso. Clube do Livro, nós estamos agora, a gente está estudando toda a coleção dos ensinamentos dos presidentes da igreja. Agora a gente está no presidente Howard W. Hunter. E como nós fazemos a cada 15 dias, nós estudamos durante esses 15 dias 2 capítulos. E o Clube do Livro é para a gente compartilhar sobre o nosso estudo, coisas que a gente gostou dentro desses capítulos, né? E nessa próxima sexta-feira vai ser o capítulo 15 e 16, o sacramento da ceia do Senhor e casamento, uma parceria eterna. Então a gente vai conversar sobre esses assuntos, tá todo mundo convidado. Nós temos também um grupo específico do Clube do Livro, onde a gente sempre compartilha sobre o nosso estudo. A gente compartilha no estudo na sexta-feira, mas lá dentro do grupo a gente também abre para poder estar conversando a respeito, tá? Estou vendo Obrigada. as perguntas chegando aqui. Obrigado, Mariana. Estou vendo as perguntas chegando aqui no chat, eu vou responder. Aí no sábado vamos ter um palestrante voltado mais para uma área secular, não espiritual. E no domingo nós vamos ter o irmão Anderson Monteiro. Ele vai falar sobre. Ai, saiu aqui do meu celular, desculpa. O alcance da expiação. Então, próximo domingo, todo mundo está convidado, mesmo link, mesmo assim. Respondendo as perguntas que estão aqui, cadê? A irmã Shirley, ela disse que quer entrar no grupo. Então, assim, para as pessoas entrarem no grupo, é um grupo de membros adultos solteiros e a gente, nos ADMs, eles pedem para que as pessoas participem pelo menos 3 vezes nessa live. Dessa live acontece para quê? Participar 3 vezes. Para ir se interagindo com os membros, para ir conversando um pouco, para não chegar num grupo onde você não conhece ninguém e fica lá meio disperso. Então, entra aqui na live, a gente conversa um pouco, e aí vai se conhecendo, e aí 3 vezes já pode entrar no grupo. A outra pergunta que foi feita, para participar dos estudos somente solteiro? Não. Qualquer pessoa pode participar dos estudos aqui no Zoom. E a Mariana tem esse clube, esse grupo, Clube do Livro, só adicionar ela no WhatsApp, ela colocou aqui o número dela. Mas pode participar aqui no Zoom à vontade, solteiro, casado, jovem, não tem nenhum problema. E aí o presidente Ricardo colocou o Instagram dele. Se vocês quiserem seguir ele, é só vão lá no chat e só seguir ele no Instagram. Então, para nós encerrarmos, deixa eu ver aqui. Alberto, Alberto, você pode fazer a última oração para nós, por favor?